Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa de análise de benchmarks FICUB, me chamo Alan, hoje é dia 24 de março, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, Ibov, né? Então, Ibov a gente chamou a atenção, né? Na quinta-feira, iniciou ali um possível movimento de correção. Na sexta-feira ele tentou segurar, né? Não rompeu para cima, né? Da máxima de quinta, nem perdeu a mínima, então ficou ali paradinho. Hoje já começa a indicar um movimento de correção, né? Tenho chamado a atenção que desde que o Ibov rompeu aqui para cima dos 130 mil, que movimentos de pullback, né, movimento de correção da pernada de alta, eu considero mais interessante a compra, tá? E um ponto que eu ficaria atento aí é próximo, né, dos 129 mil, 130, né? Então, próximo aqui dessa marcação verde aí que eu coloquei na tela. Então, o movimento de correção seria algo natural, né? Depois de toda essa pernada de alta e chegando aí próximo da primeira linha verde, próximo da região do topo que ele rompeu, eu entendo que tende a dar uma oportunidade na compra, tá? A ideia é que ele volte pelo menos para testar topo. Ah, voltou para testar topo, não fez novo topo e apontou para baixo, aí já começa a ficar um pouco mais esquisito, né? Ou ele acaba consolidando por aqui, ou até mesmo ele pode voltar perdendo essa região se realmente ele segurar por ali, né? Eu estou desenhando ali, entendendo que ele pode ser um ponto que ele acabe segurando, né? Voltando para testar o topo recente. Se perder, aí já começa a ficar esquisito, aí eu já não acho tão interessante a compra, tá? Então, ainda sigo ali mais otimista com a compra, isso no movimento de swing trade, tá? Mas ainda vejo que tem espaço de queda, tá? Tem espaço de correção, né? Até a região dos 130, 129 mil, ainda vejo que é uma região ali interessante para quem está procurando compra no Ibov, né? No mercado brasileiro, tá? Então vamos ficar de olho para ver se entrega essa correção aí, quem sabe durante a semana. E aí, tendo a correção, surjam ali oportunidades mais interessantes para quem está procurando compra. Gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá. O dólar, pessoal, bem, o dólar ele já fez ele está numa região que eu considero um ponto de resistência, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar um gráfico de 15 minutos, né, para a gente ver o intraday, mas ele está bem volátil, tá? Pelo gráfico de 120 minutos, ó, ele fez esse movimento de repique, voltou para testar esse pivôzinho, esse fundinho que ele perdeu, né, do dia 6 de março. Ele até tentou ficar acima, deixou um pavio, mas bateu cabeça e já começa a ter dificuldade aqui na região, tá? É uma região de resistência, né? Inclusive a região lá do fundo, lá do dia 7 de novembro, que nós pegamos ali como uma referência no gráfico diário, e ele está justamente nessa região. Olha o pavio que ele deixou aí no gráfico de 2 horas, tá? Se eu pegar o gráfico de 15 minutos, né, e aí eu já começo a olhar um tempo gráfico menor, vocês conseguem ver que o dólar veio no movimento desde o dia 19 de março, no movimento de alta, chegou em região de resistência, inclusive tem uma resistência 610, tá batendo cabeça ali. Eu tomaria ainda cuidado com vendas, tá? Pensando no movimento de curto prazo, né? No movimento de day trade. Mas se por um acaso esse dólar já começa a segurar por aqui, volta para testar novamente essa região dos 700 e 5.760, né, 5.758, enfim, volta para testar esses topos, eu entendo que fica mais interessante a venda, tá? A princípio, meu primeiro alvo aí no dólar, né, no movimento de mais curto prazo, seria voltar para testar essa região dos 717. Vender agora eu não acho uma boa venda, porque ele já esticou, né, o stop ficou caro, então se você pega aqui do ponto atual até o topo lá, no 40 pontos, se colocar no candle anterior aqui de 15 minutos, tá dando 30 pontos, então ele já deu uma esticada ali, tá? Era uma região de resistência, ele bateu cabeça, já começa a corrigir, tomar cuidado, né? Porque ele fez nos 15 minutos um topinho mais alto que o anterior, então ele ainda pode segurar aqui e tentar ir lá testar o topo. Se ele testar o topo e não fizer novo topo, começa a demonstrar uma fraqueza, aí sim eu acho mais interessante a venda ali para quem está procurando venda no dólar, tá? Então vamos seguir acompanhando, mas o dólar em região de resistência, entendo que é um ponto que ele tende a ter um pouco mais de dificuldade. O Infut, bem, o Infut no diário, não tem muito o que falar, né? Parecido aí com o Ibov, rompeu para cima aqui do 131, 131,700. Pode ser que ele ainda corrija um pouquinho mais para testar essa região, entre 131,700, a região dos 131 mil, né? Então, pode ter uma correçãozinha ali no tempo gráfico menor. Se eu for nos 15 minutos, aí eu já estou entrando no intraday. Ele está respeitando a uma região que nós marcamos na semana passada, né? Que é essa região desses topinhos aqui do dia 17 de março, né? Então, ele rompeu para cima dela,
testou aqui, acho que foi na sexta-feira, né? Testou aqui, segurou, ficou de lado, né? Na sexta, ele praticamente andou de lado o dia inteiro. Hoje ele já abriu com gap de alta, corrigiu e voltou para testar a mesma região. É uma região que eu vejo mais como suporte, tá? O único alerta que eu deixaria ali com relação ao índice é que no gráfico de 15 minutos ele vem de uma pernada mais forte de queda e está no movimento de repique. Se ele começar a falhar no meio do caminho, para quem está comprado, toma cuidado, porque poderemos aí ter um terceiro movimento para baixo e aí o próximo alvo do índice, né, pegando aqui como referência o gráfico de 15 minutos, eu colocaria entre os 132 mil até a região de 131.700, tá? Então, ficar atento ali caso ele comece a bater cabeça no meio do caminho. Pelo gráfico de 5 minutos, provavelmente eu tomaria cuidado com compra. Para quem está comprado aqui da linha verde, ok, tá? Se alguém conseguiu pegar uma compra, poxa, eu comprei pelo risco ali no 132.700, era uma região ali que eu via como suporte, consegui comprar, ok. Stop no 0 a 0 ou até mesmo vejo que dá para fazer uma parcial. Eu tomaria cuidado de ficar segurando a compra, porque eu entendo que ele está em região de retração dessa pernada de queda, tá? Ele está nos 38% agora, né? Também um ponto que eu vejo ali que ele pode começar a travar é justamente aqui, onde ele está testando agora. Até um ponto, pelo gráfico de 5 minutos, se ele começar a travar, eu até acho mais interessante uma venda, tá? Isso no curtíssimo prazo, né? Então, se ele começar a dar uma segurada aqui, stop acima do topo, o primeiro alvo no teste do fundo, e aí se perdido, quem sabe ali tentando buscar a próxima faixa verde, suporte 610 pela mínima aqui embaixo, tá? Então, um ponto importante aí pro... Opa, era para apagar o desenho aqui. Ponto importante aí pro índice, para quem está comprado, cuidado, né? É uma região que eu já vejo ali que pode ter uma certa dificuldade. E para quem está zerado, eu até vejo um ponto para pensar numa venda ali pelo gráfico de 5 minutos, com alvo no teste do fundo, tá? Só espera ele demonstrar uma fraqueza, uma movimentação mais clara para baixo, né? Eu acho que ainda está cedo aqui afirmar que esse índice vai retornar, né? Então vamos seguir acompanhando aí o 131.100. Gráfico de um minuto é extremamente curto, né? Mas eu acho que dá para ir acompanhando aí também para quem está procurando aí uma venda, né? Olhando aquele gráfico de 5 minutos aí na região de retração. E sabe aí se ele já começar a trabalhar para baixo desses 133 mil, já seja um movimento aí de volta, tá? Se ele, por um acaso, não perder o 133, né? E já apontar para cima novamente, cuidado que ele ainda segue no gráfico de um minuto, né? No curtíssimo prazo, fazendo um movimento de topos e fundos ascendentes. Ou seja, ele pode devolver toda essa movimentação de queda, tá? Se ele realmente vier para romper para cima de 133.300, a gente pode ver o índice aí dando continuidade na movimentação de alta, bem volátil, né? Se isso acontecer, deu uma pernada forte para baixo, então se devolver tudo, fica em um índice um pouco mais volátil. Mas vamos seguir acompanhando esse gráfico de um minuto. Eu não faria compras aí, tá? Eu acho que a compra aí tá um pouco mais arriscada, ele tá esticado, né? Eu acho que o stop ficou caro. Eu entendo que já passa a ser mais uma região de resistência, tá? Então tomaria um certo cuidado aí para quem está comprado, e para quem está zerado, ficaria atento se ele começar a demonstrar fraqueza aí na região, aqui no 133, 133, 133, 150, ali, enfim, ponto de retração, né? Conforme nós desenhamos aqui pela retração de Fibonacci, ele está nos 38%. 50% está no 133.300, tá? Também é um ponto aí que dá para a gente ficar de olho. Começou a demonstrar fraqueza, a ideia é voltar para testar fundo, tá? Então vamos ver se ele já começa a segurar por aí ou se ele vai devolver toda essa pernada de queda numa linha reta. Se ele voltar numa linha reta, eu não vejo nada para ser feito, a não ser que você já esteja comprado lá no fundo, porque aí você já está com o stop bem posicionado, e se ele voltar, pelo menos dá para sair no 0 a 0, tá? Comprar aí no meio do caminho, acho um pouco mais arriscado. Então, só tome este cuidado. Então, falando do índice, agora vamos falar do Bitcoin, né? BTC-USD, gráfico diário. Bem, pessoal, o Bitcoin tentando chegar ali nos 90 mil, 91, né? O ponto que nós chamamos a atenção, que o Bitcoin começa a ter um pouco mais de resistência, né? Sexta-feira eu chamei a atenção que o Bitcoin teria que segurar ali na faixa dos 84 mil para continuar interessante, era justamente esta região. Ele acabou segurando, né? Ele ainda veio testar mais uma vez aqui os 83.800, mais ou menos, e deu essa esticada para cima, tá? Tá rompendo para cima dos 87.400 ali, né? Próximo alvo do Bitcoin, entendo que é a região de resistência aqui próximo de 91 a 92 mil dólares, ponto ali onde o Bitcoin tende a ter um pouco mais de dificuldade. Então, vamos ficar de olho. E o S&P 500 para finalizar, deixa eu pegar aqui o Trading View. S&P 500, ó, acabou de abrir aí também o gráfico do S&P 500.
Tá rompendo para cima aqui dos 700, né, 5.700, tem resistência no 770, ali sim eu vejo como um ponto de resistência bem importante, então para quem está comprado em mercado americano, atenção quando o preço chega por aqui, vejo como uma região de resistência, tá? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo para todos uma excelente semana, né, um excelente dia, segunda-feira, né? Bons trades a todos e amanhã nós estamos de volta aí com o nosso programa de análise de benchmarks. Lembrando, né, que mais tarde tem um programa Tendências e também um programa de criptoativos às 17 e às 18 horas, tá ok? Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.